do meu laboratório. Aqui só o Gustavo falou cardiovascular, mas a gente coloca laboratório de fisiologia cardiometabólica, até porque o professor Everson também é colaborador e trabalha mais com a parte de metabolismo. De qualquer forma, a ideia aqui é tentar convencê-los, né, que o sedentarismo é muito ruim, e eu estava até conversando antes com a professora Fernanda, pelo menos deixar aqueles sedentários convictos com um pouquinho de culpa, né, sensação de culpa ao final da palestra. Vamos ver se eu consigo. Então, vou iniciar essa fala, pessoal, com alguns dados epidemiológicos da Organização Mundial de Saúde. Então, são dados de 2016, que mostram lá que naquele ano houveram 56,9 milhões de mortes em todo o mundo, sendo que mais de 50% das mortes foram relacionadas a essas 10 maiores causas que nós já vamos discutir. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o pointer para vocês verem, que acho que fica melhor. Então, quais são essas 10 maiores causas? Quais foram as 10 maiores causas de morte em 2016? Elas estão listadas aqui, e se vocês notarem, 6 delas são doenças não transmissíveis ou doenças crônicas, né? Entre elas, a gente pode citar doenças cardiovasculares, diferentes tipos de câncer e também o diabetes. E já está muito claro na literatura que essas doenças crônicas poderiam ser evitadas com um estilo de vida saudável. Mesmo que existam outros fatores, como fatores genéticos, realmente o fator do estilo de vida é fundamental para que a gente pudesse prevenir essas doenças e até mesmo tratá-las, né? Mesmo que elas já tenham sido desenvolvidas, é possível tratar a partir de um estilo de vida mais saudável. Então, no final das contas, a gente pode dizer que muitas mortes poderiam ser evitadas. E a gente vai discutir também mais adiante que talvez mesmo as doenças transmissíveis, que é o caso da Covid-19, poderiam também ser minimizadas, ou os efeitos poderiam ser minimizados. Tá? Então, isso a gente vai abordar mais adiante. Então, se nós formos pensar em um estilo de vida, né, nós temos aí a evolução, e lá atrás, né, os caçadores, coletores, realmente tinham um estilo de vida muito mais ativo. E era fundamental para eles que isso acontecesse, porque senão eles não conseguiriam sobreviver. Né? Talvez nós não estaríamos aqui hoje se eles não tivessem tido esse estilo de vida tão ativo. Só que hoje, o estilo de vida moderno, ou no estilo de vida moderno, não é tão importante, não é fundamental para a sobrevivência nós sermos tão ativos. Porém, isso traz consequências, que é justamente um aumento no fator de risco para doenças crônicas. A gente pode citar, então, o sedentarismo como um grande fator para aumento de chance para doenças crônicas. É o único? Claro que não. A gente tem outros fatores, como alimentação inadequada, o estresse, que está muito presente nos dias atuais, problemas no sono. Então, todos esses fatores, obviamente, contribuem para o aumento aí na prevalência de doenças crônicas. Mas já também está muito claro na literatura que o estilo de vida sedentário é um fator independente, ou seja, ele não depende de qualquer outro para aumentar a chance para doenças crônicas. E o que seria sedentarismo? Como é que a gente pode caracterizar o sedentarismo? É simplesmente atividade física insuficiente. Então, nós vamos discutir ao longo da palestra aí quais são as consequências dessa atividade física insuficiente, e eu vou guardar lá para o final para a gente saber o que é, né, a recomendação para atividade física adequada. Tá legal? Então, eu vou manter esse, entre aspas, suspense para o final da palestra para saber o que é realmente, em termos quantitativos, uma quantidade adequada de atividade física. Bom, antes até de falar um pouquinho dos prejuízos já da atividade física, é importante fazer um destaque aqui e uma distinção do que é atividade física e do que é o exercício físico, né? Porque muita gente, né, que não é da área acaba confundindo. Então, no final das contas, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em gasto energético maior do que os níveis de repouso. Tá legal? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ir para a escola, né? Até o professor Everson estava comentando aí, levando o filho na escola, a pé, indo de bicicleta, subindo escada ao invés de elevador, enfim, alguns hobbies que
exigem aí a contração do músculo esquelético e até mesmo atividade diária em casa. Então, se a gente pensar até, mais adiante a gente vai falar de Covid, mas estamos na quarentena. Nem por isso a gente precisa deixar de fazer atividade física, já que qualquer contração muscular é considerada uma atividade física. E o exercício físico? O exercício físico nada mais é que uma atividade física planejada e estruturada, que tem por objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Então, no final das contas, é quando a gente quer realmente fazer um treinamento, a gente vai em busca e tem uma periodização, ou seja, a gente vai, por exemplo, 3 vezes por semana até a academia, ou ia pelo menos, né? Agora já está um pouco mais complicado, mas de qualquer forma, a gente pode até fazer em casa o exercício físico, planejar e participar, por exemplo, de lives que façam aí uma atividade sistematizada 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e a gente pode combinar diferentes tipos de exercício físico, então, exercício físico resistido, atividades aquáticas, bicicleta, enfim, várias possibilidades. Os esportes também podem ser utilizados aí como ferramenta, tá legal? Então, só para a gente colocar essa distinção, porque eu vou abordar, em alguns momentos eu vou falar de atividade física de uma maneira mais ampla, em outros momentos eu vou falar de exercício físico sistematizado, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou trazer, a ideia que eu iria falar no começo, acabei não discutindo isso, eu me pautei, obviamente, aqui em evidências científicas, né, durante toda a apresentação, mas a linguagem, a princípio, a ideia do nosso ciclo de palestra, a linguagem deve ser o mais próximo possível das pessoas que não têm contato nenhum com a área, tá? Então, eu pretendo fazer isso, mesmo mostrando aqui dados científicos, e se não ficar claro, fiquem à vontade para, no final da minha fala, fazerem as perguntas, tá legal? Mesmo quem não é da área acadêmica. Então, eu trouxe para vocês aqui um primeiro estudo que fala da relação entre inatividade física e o risco para hipertensão arterial. Então, um estudo com um grande número de pessoas, aí 57 mil pessoas, e que avaliou essa relação. Aqui embaixo, vocês notem esse símbolo aqui, essa sigla METS, seria múltiplos de equivalentes metabólicos. É uma forma de quantificar o nosso gasto energético. Então, imagine o seguinte, quanto maior for meu gasto energético ao longo do meu dia, da minha semana, do meu mês, menor vai ser a chance de eu desenvolver hipertensão arterial. Tá legal? De maneira independente, sem pensar em qualquer outro fator. Isso vale tanto para homens, como vocês podem observar aqui em preto, quanto para mulheres aqui em cinza. Tá, ok? Então, só resumindo a ideia, o que eles encontraram, né, nesse estudo, quanto maior o gasto energético, menor a chance de desenvolver hipertensão arterial, e como eu falei, isso acontece mesmo em indivíduos com outros fatores de risco. E a gente pode ir um pouquinho além. A gente pode falar da relação de inatividade física e risco para todas as causas de morte. Então, um estudo aí de 2015, com mais de 330 mil pessoas, entre homens e mulheres, avaliou exatamente isso. O risco para todas as causas de mortes em indivíduos inativos, moderadamente inativos, moderadamente ativos e também aqueles extremamente ativos. Só que entre essas 300 mil pessoas, é claro que podem existir ou poderiam existir fatores para confusão. E um deles qual é? A obesidade ou o excesso de tecido adiposo. Então eles fizeram uma estratificação desses indivíduos pela massa corporal, né? Então aqui está o peso normal, avaliado pelo IMC, que seria a massa corporal em quilogramas, dividido pela altura ao quadrado, né? Altura vezes altura em metros, e aí você tem os valores. Então, entre 18,5 e 24,9, uma massa corporal normal, entre 25 e 29,9, sobrepeso, e acima de 30, obesidade. Tá legal? E o que esses autores encontraram? Que os indivíduos moderadamente inativos, ou seja, o cara faz quase nada, mas ele está melhor do que o inativo. Ele já tem menos 20 a 30% de chance de morrer de qualquer causa. Isso vale também para aqueles moderadamente ativos. E esse indivíduo pode ser um indivíduo com peso normal, com sobrepeso ou até mesmo obeso. Esses valores foram muito similares
para quem era moderadamente inativo ou moderadamente ativo, de novo, comparando com aquele totalmente inativo. E a gente pode ir um pouquinho além. Então, comparando os indivíduos agora ativos com aqueles completamente inativos. E o que eles observaram? Que o indivíduo obeso mantém aquele mesmo padrão, uma redução, uma chance 20 a 30% menor de morrer de qualquer causa. Se o indivíduo, por sua vez, tiver sobrepeso ou apresentar massa corporal normal, esse risco cai para menos 40%. Tá legal? Então, uma diferença muito grande, realmente, no risco de qualquer causa de morte, comparando indivíduos aí desde moderadamente inativos até ativos, com aqueles que não fazem absolutamente nada de atividade física. E, por fim, para essa primeira etapa, pessoal, antes de entrar nos aspectos fisiológicos aí do sedentarismo e da inatividade física, eu trouxe uma informação também interessante sobre o peso econômico da inatividade física no mundo. Um estudo lá de 2016, publicado aí numa revista bem importante, até mais falada recentemente pela Covid, né, que é a The Lancet, e os autores mostraram o seguinte, que em 2013, no mundo, foram gastos 67,5 bilhões de dólares associados à inatividade física, com custos associados à inatividade física. E o que seriam esses custos? São custos diretos, né, uma estimativa, na verdade, né, de custos diretos pelos sistemas de saúde, ou seja, doenças crônicas que estão associadas ao sedentarismo, e também indiretos, pela perda da produtividade, né, dos indivíduos aí que foram acometidos por patologias, por doenças crônicas. E isso foi avaliado em 142 países, ou seja, praticamente 93% da população mundial. Se nós trouxermos os dados para o nosso país, o estudo mostrou que em 2013 também foram gastos no Brasil 1,6 bilhões de dólares em custos diretos e 365 milhões de dólares em custos indiretos, em um total de aproximadamente 2 bilhões. Tá? Então, imaginem também, além dessa questão de saúde pública, é uma questão econômica, né, e ambos aí têm um papel extremamente importante para o desenvolvimento do país. Então, nós podemos reverter isso, tá legal? E realmente a gente tem essa possibilidade em nossas mãos. Quem sabe no futuro a gente consegue essa situação. Começando aí hoje com a palestra para quem, de novo, é um sedentário convicto e talvez comece a mudar de ideia. De qualquer forma, pessoal, mudando então para a questão fisiológica, né, da inatividade física. Por que o sedentarismo é tão prejudicial? O que ele causa no nosso corpo? A gente pode trazer, né, tem vários estudos mostrando aí os efeitos prejudiciais da inatividade física. Eu trouxe um bem importante na área, né, publicada na Nature, também uma revista muito forte aí e com um fator de impacto muito grande, onde eles mostram que a inatividade física promove a perda de massa muscular, o músculo esquelético acaba diminuindo, né? E também promove o aumento da adiposidade abdominal. Esses dois fatores promovem alterações no tecido adiposo. O aumento, então, principalmente do tecido adiposo, visceral, leva a um desequilíbrio do organismo. E aí eu vou explicar daqui a pouco exatamente o que seria esse desequilíbrio do organismo. De qualquer forma, esse desequilíbrio aumenta a chance de doenças crônicas. Por quê? Ele promove a resistência à insulina, aterosclerose, crescimento de tumores, formação óssea inadequada, entre outras alterações. Então, aumentando o risco para doenças crônicas como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer e também osteoporose. Tá legal? Até é curioso para muita gente, né? Não tem essa ideia, esse conhecimento, que muitos tipos de câncer são associados ao estilo de vida, e não somente a fatores genéticos, como se acreditava até talvez até a década passada, tá bom? Só um ponto importante aqui, pessoal, quando a gente fala de tecido adiposo visceral, a gente está falando dessa massa realmente, né, entre as vísceras, entre os nossos órgãos, e não desse tecido adiposo mais externo. E até
os últimos estudos têm mostrado que talvez a circunferência de cintura, que reflete, de certa forma, essa adiposidade visceral, é uma ferramenta muito boa para avaliar o risco cardiovascular. Quando a gente fala de MC, que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente está falando só de massa corporal como um todo. A gente não está falando da localização dessa gordura. Então, a circunferência de cintura passa a ser, então, uma ferramenta talvez melhor até no que diz respeito ao risco para doenças crônicas do que o próprio IMC. Tem alguns parâmetros que abordam isso, por exemplo, a relação cintura-estatura. Tá? Uma relação cintura-estatura acima de 0,5 indica um risco aumentado para doenças cardiovasculares. Tá legal? Vale a pena a gente se atentar a isso, e é uma medida fácil, extremamente barata e interessante também, ok? Bom, então eu falei para vocês aqui do desequilíbrio do organismo. O que seria isso? A gente pode ter alguns fatores para descrever, mas eu vou me ater a um deles, tá? Que é a inflamação associada ao excesso de tecido adiposo visceral. Então eu vou mostrar duas situações aqui para vocês. A primeira delas é o indivíduo saudável. Em um indivíduo saudável, nós temos ali os adipócitos, né, as células que armazenam triacilglicerol, que armazenam lipídios, e em volta dessas células, nós temos células imunológicas, células do sistema imune. Nesse caso, eu estou demonstrando aqui para vocês macrófagos. Macrófagos do tipo M2. Tá legal? Esses macrófagos secretam alguns mensageiros químicos, chamados de citocinas. Mas como são citocinas secretadas no tecido adiposo, a gente pode chamar também de adipocinas. E esse fenótipo aqui de macrófago secreta adipocinas anti-inflamatórias. E essas adipocinas anti-inflamatórias, obviamente, levam ao estado anti-inflamatório e o indivíduo não tem alterações metabólicas, ele mantém um equilíbrio do organismo. Já o indivíduo com tecido adiposo aumentado, principalmente na região visceral, ele tem uma hipertrofia, então, dos adipócitos. A partir dessa hipertrofia de adipócitos e até uma hipóxia tecidual, ele tem uma infiltração e proliferação de macrófagos. Só que agora esses macrófagos têm um outro fenótipo, são do tipo M1. E esses macrófagos vão secretar adipocinas pró-inflamatórias. Essas adipocinas pró-inflamatórias vão levar justamente a um estado inflamatório e, consequentemente, levando a alterações metabólicas, favorecendo o desenvolvimento de doenças crônicas. Tá? Um detalhe importante aqui é que a gente chama, né, a literatura traz para nós uma nomenclatura dessa inflamação característica, que seria uma inflamação crônica de baixa intensidade. E ela é muito diferente daquela inflamação, por exemplo, decorrente de um machucado, um corte que a gente tem na pele. Naquele caso, a gente tem um processo pró-inflamatório agudo, que vai gerar várias respostas imunológicas para que a gente tenha a restauração do tecido. Só que, passado alguns dias, a gente tem uma resposta aí anti-inflamatória para restaurar aquele equilíbrio. Então, você não tem mais aquele processo inflamatório acontecendo. No caso das doenças crônicas, do excesso de tecido adiposo visceral, nós temos um processo inflamatório persistente, crônico, e que leva a alterações importantes no metabolismo, promovendo, então, como eu disse, o aumento da chance de desenvolvimento de doenças crônicas. E atividade física? Como é que ela pode proteger ou nos proteger do aumento de chance de doenças crônicas? Então, a gente tem aí muito claro também na literatura hoje que o músculo esquelético é um importante órgão endócrino. Para quem não é da área, o que é um órgão endócrino? É um órgão que secreta substâncias, que secreta mensageiros químicos para a manutenção do equilíbrio do próprio músculo esquelético e de outros tecidos, como é o caso aqui da figura, o tecido adiposo. Então, o músculo esquelético ativo, isso é importante dizer, então não adianta ter um músculo esquelético lá, do indivíduo totalmente sedentário, que praticamente não se contrai ao longo do dia. Precisa ser um músculo exigido, né, um músculo que está o tempo inteiro em processo de contração e relaxamento. A partir daí existe, então, a produção desses mensageiros químicos e a sua liberação para a manutenção aqui, então, do equilíbrio do organismo.
Essas substâncias podem ser chamadas de hormônios, ou também, muitas vezes, de miocinas, né, que são citocinas produzidas pelo músculo esquelético. Então, nós temos a liberação, atuação dessas miocinas, desses mensageiros químicos no tecido adiposo, inibindo aquela inflamação crônica que nós vimos agora há pouco. E, portanto, diminuindo a chance do desenvolvimento de doenças crônicas. Ao mesmo tempo, também, o músculo esquelético, de maneira direta, produzindo mensageiros químicos, pode atuar para a prevenção de doenças crônicas, ok? Eu não vou, obviamente, detalhar com vocês, mas aqui só para vocês terem uma ideia da quantidade de miocinas de hormônios secretados pelo músculo esquelético, que atuam no próprio músculo e que atuam em outros tecidos, como fígado, como vasos sanguíneos, pâncreas, ossos e também o tecido adiposo, tá? Apenas para não deixar batido e para usar de exemplo, eu vou falar dessa molécula aqui, ó, da irisina, que é um hormônio produzido no tecido adiposo, no músculo esquelético, perdão, e que atua no tecido adiposo. Qual que é o papel da irisina? Foi descoberta lá mais ou menos em 2012, 2011, 2012, e, então, liberada pelo músculo esquelético ativo, vai promover no tecido adiposo um aumento do metabolismo e também da produção de calor. Esses dois fatores levam a um gasto energético maior. Então, se eu for pensar em manutenção da massa corporal, em manutenção equilibrada aí do meu tecido adiposo, né, da quantidade de lipídios no meu tecido adiposo, eu tenho a irisina como um atuante aí, um fator importante para esse equilíbrio. Tá legal? Além disso, não estava na figura anterior, mas a irisina também atua no nosso sistema nervoso central. Vai atuar no encéfalo, aumentando a memória e também podendo aumentar a plasticidade sináptica. Tá? Isso foi demonstrado recentemente em modelos de Alzheimer, tá? Em estudos pré-clínicos aí com Alzheimer. Inclusive, esse autor aqui, o Lourenço, é brasileiro e é amigo do professor Andrei do nosso departamento. Então, um estudo muito legal, muito interessante e que trouxe informações muito ricas, de novo, do papel importante do músculo esquelético na manutenção do equilíbrio e prevenção de doenças crônicas, ok? E aí, só para finalizar essa ideia, foi interessante que lá, quando esse hormônio foi descoberto, a mídia já se atentou, né? Inclusive, aqui eu trouxe para vocês a capa da revista Veja, de 2012, não me lembro o mês aqui, mas foi em 2012, que fala justamente sobre a irisina. Só que olha como eles colocam, né? Talvez até para vender a revista, para chamar a atenção das pessoas. Então, a irisina é um hormônio que talvez seja o caminho para a ginástica em gotas. E esse é um problema que nós temos, né? A nossa sociedade, de uma maneira geral, ela quer tudo de maneira imediata. Então, um resultado para ontem. E as coisas não funcionam assim. Tá? Os resultados mais expressivos, quando a gente fala de alterações metabólicas, de alterações cardiovasculares, neuromusculares, eles dependem de um tempo, né? Eles não conseguem ser realmente aí produzidos de um dia para o outro. Nós até temos alguns resultados com uma sessão de exercício, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas, no final das contas, nós temos que entender que é um processo, e que nós precisamos manter o músculo ativo todos os dias para ter um equilíbrio do organismo, e não simplesmente pensar, né, como está dizendo a matéria ali, em ginástica em gotas, para que a gente consuma algo e tenha um resultado aí imediato, tá legal? E só por curiosidade, eles falavam da ideia de transformar a irisina num fármaco, e por isso a ideia de ginástica em gotas, tá legal? E sendo que a gente tem algo muito mais fácil, muito melhor, que é justamente nos mantermos ativos. E para finalizar essa etapa, antes de chegar na parte da pandemia, eu vou mostrar para vocês agora, né? Falei bastante de atividade física, então até o momento eu estou falando de contração muscular, seja ela para atividade diária ou seja um exercício físico sistematizado. Mas nesse último momento aqui nesse slide, eu vou falar para vocês de adaptações cardiovasculares ao exercício físico. Então, nesse caso, eu estou falando de um exercício ou de um programa
de atividade física planejada, sistematizada, periodizada. Tá legal? Esse estudo aqui, ele resume muito bem as respostas, adaptações cardiovasculares ao exercício físico. Eu poderia citar outras adaptações, como eu falei anteriormente, adaptações neuromusculares, adaptações metabólicas, mas nesse caso eu vou focar nas adaptações cardiovasculares, que é justamente ali o tema principal do nosso laboratório, tá legal? Inclusive esse trabalho aqui do professor Dick Tyson, que foi meu supervisor no pós-doutorado. Então, o que eles mostram aqui nessa figura? Que nós temos adaptações fisiológicas, funcionais, com algumas semanas de treinamento. Entre elas, nós podemos citar a melhora na função das artérias coronárias, aumento da função do sistema nervoso, ou melhora, né, na função do sistema nervoso autônomo, que é justamente o sistema que controla a nossa pressão arterial, também controla a nossa frequência cardíaca. Exemplo. Então, somente algumas semanas de treino já são suficientes para gerar uma resposta interessante nas adaptações, então, fisiológicas funcionais. Se eu quiser adaptações um pouco mais robustas, adaptações estruturais, eu preciso, talvez, de alguns meses de treinamento. A partir daí, eu tenho mudanças estruturais das artérias coronárias, colateralização, que seria a criação de novos vasos, ramificações aí de artérias, principalmente no que diz respeito aí ao coração, e também um remodelamento das câmaras cardíacas, que são aí justamente em resposta, né, são relacionadas às respostas do exercício físico. E eu também posso pensar em fatores de risco cardiovascular e a melhora desses fatores de risco cardiovascular com vários meses de treinamento ou até vários anos de treinamento. De novo, eu preciso ter uma sequência de atividade física, de exercício físico, para ter uma resposta mais importante. Então, eu poderia citar para vocês aqui a redução da pressão arterial, redução dos níveis de colesterol, da massa corporal, circunferência de cintura, que coloquei para vocês, talvez mais importante até do que a redução da massa corporal, e também a resistência à insulina. Tá? Tudo isso favorece a prevenção de doenças crônicas. Mas o que eles mostraram aqui, é uma revisão de literatura nesse caso, é que talvez eu tenha benefícios realmente muito mais rápidos. Não todos esses benefícios que eu citei, mas alguns que podem, inclusive, salvar a nossa vida. Então, um desses benefícios no sistema cardiovascular é o efeito pré-condicionante do exercício, que eu consigo com uma sessão de treinamento. O que esse exercício faz? Ele reduz a lesão isquêmica, caso ela venha a acontecer. Qual que é um grande exemplo de situação aí de lesão isquêmica? É o infarto do miocárdio. Então, eu posso dizer que se tudo der errado e o indivíduo tiver um infarto do miocárdio, o exercício pode salvá-lo. Porque a área do infarto pode ser menor. E pode ser menor se ele fizer apenas uma sessão de exercício. É óbvio que se ele fizer mais sessões, né, então dias, semanas, meses e anos, ele vai estar ainda mais protegido. Mas, de novo, tem estudos mostrando que uma sessão já é suficiente para diminuir, por exemplo, a área de infarto. E, rapidamente, né, não é o foco principal, mas por que isso acontece? Isso acontece porque o exercício causa momentos muito curtos de isquemia, né, que é a falta de perfusão aí para os tecidos. E nesse contexto, então, ele causa, como o nome diz, um pré-condicionamento. Quando o indivíduo realmente tem uma isquemia muito maior, ele vai ter, então, talvez uma proteção devido ao exercício físico. Ok? Espero que tenha ficado claro, que já tenha começado a mexer com vocês aí, né? Pessoal que não faz nada de exercício físico ou de atividade física, mas talvez já esteja se perguntando, né? Já estamos aí avançando na palestra, e talvez a pergunta seja: como a pandemia ajuda a explicar ainda mais os malefícios do sedentarismo e, consequentemente, os benefícios da atividade física? Então, nós sabemos, né, vocês devem ter lido muito já sobre isso, mesmo aqueles que não são da área acadêmica, mas, de qualquer forma, nós temos aí a pandemia causada pelo vírus, né, o novo coronavírus, que é o vírus SARS-CoV-2, e que
leva ao desenvolvimento da Covid-19. E a Covid-19, ela pode ter diferentes respostas, né? Indivíduos, por exemplo, podem ser assintomáticos, apresentar sintomas leves, como febre, como tosse, ou ter sintomas severos, né? Como síndrome respiratória aguda, grave, entre outros sintomas. De qualquer maneira, o que os estudos têm mostrado de percentual? É que a grande maioria, 80% a 85%, são assintomáticos ou apresentam sintomas leves. E 15% a 20% têm sintomas mais graves e precisam, muitas vezes, ser internados. Qual que é uma característica em comum entre esse pessoal aqui, esses 80% a 85%? Aparentemente, né, posso citar vários outros fatores, como a idade, expressão gênica da enzima conversora de angiotensina 2, que é aquela onde o vírus atua para infectar as células, mas de uma maneira geral, eu posso dizer que o sistema imune dessas pessoas é um sistema imune íntegro. Enquanto que daqueles outros indivíduos, eu tenho um sistema imune disfuncional. Isso acontece, ou pode acontecer por diferentes motivos. Aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Nós acabamos de ver que os indivíduos com doenças crônicas, né, indivíduos com aumento de gordura visceral, eles têm um sistema imune disfuncional. Então, indivíduos com excesso de tecido adiposo, indivíduos obesos, ou outras doenças crônicas, né, que também pode estar associada à obesidade, como diabetes e hipertensão, têm alterações imunológicas e que parecem favorecer a gravidade da Covid-19. Além disso, os idosos têm sido muito acometidos também com a doença. E entre, talvez, vários fatores que poderiam ser citados, um deles, que aumenta a propensão para a gravidade da doença, é a imunossenescência, que seria uma queda da imunidade decorrente da idade. Tá? Vários estudos têm mostrado essa situação. Então, a partir daí, só para dar uma ideia também para vocês, eu trouxe de forma muito resumida o que seria, ou quais seriam os estágios da doença, né, da Covid-19. E aqui a gente pode ver, né, o aumento da severidade da doença. Então, primeiro nós temos o estágio inicial, né, uma infecção inicial, não está dando para ver talvez muito bem aqui, mas eu tenho uma carga viral muito alta, e nesse momento aqui eu tenho uma queda muito grande de linfócitos, né, esse indivíduo apresenta uma queda muito grande de linfócitos. Depois de 5 dias, mais ou menos, ele vai entrar na fase 2, que é a fase pulmonar. Então, apresenta possivelmente dificuldade de respiração, a síndrome respiratória grave que eu citei anteriormente. Se ele for fazer uma imagem de tórax, essa imagem provavelmente vai estar anormal. E o fato é que a Covid-19 não vai parar por aí nesses indivíduos com essa propensão à severidade da doença. Após uns 10 dias, mais ou menos, se vocês notarem, a carga viral já baixou bastante. Só que esse indivíduo continua tendo uma resposta, né, aqui chamada de resposta do hospedeiro. Então, o indivíduo passa agora de uma inflamação que estava apenas nos pulmões para uma inflamação extrapulmonar, que vai atingir outros tecidos, como o coração, como rins, e poderia citar até alguns outros, mas a gente pode só, como exemplo, parar por aqui. E o que acontece no final das contas? Esse indivíduo, então, no estágio 3, ele tem uma hiperinflamação, uma tempestade de citocinas, como o pessoal, né, tem chamado, os pesquisadores têm chamado esse momento da patologia, e isso pode levar à falência de vários tecidos de vários órgãos, e o indivíduo pode morrer em função disso, tá legal? Então ele pode ficar no estágio muito grave e até mesmo morrer em função da patologia, tá? Eu trouxe para vocês também esse quadro para mostrar que talvez o indivíduo idoso ele já tem um problema de queda, talvez no número de células imunológicas decorrentes da idade. E aqui a resposta viral promove uma perda ainda maior. Então, mais um motivo para os idosos terem uma propensão para uma doença mais severa. E o outro exemplo que poderia ser os obesos, né, os indivíduos com excesso de tecido adiposo,
eu tenho algumas evidências, mas talvez nesse momento uma hipótese de que o tecido adiposo pode ser uma reserva para o vírus, né? E nesse caso, o vírus usaria o tecido adiposo para se multiplicar. Então, além da reserva, uma multiplicação e o que acabaria espalhando ainda mais esse vírus. Nesse sentido, então, esse indivíduo tende, obviamente, a ter uma inflamação maior e um estágio 3 ainda mais severo. De novo, se a gente for voltar lá atrás, nós temos que esse indivíduo obeso, por exemplo, já tem um quadro inflamatório crônico. E agora ele vai ter uma hiperinflamação decorrente da Covid-19. Então, imaginem realmente como é difícil reverter a situação para esses indivíduos. Tá legal? Mas pensando nisso, né, pensando nos indivíduos que têm a doença severa, né, e pensando nessas respostas fisiológicas causadas pela Covid-19, nós ficamos pensando se não existiria algo que poderia ajudar a minimizar esses efeitos. Então, né, até em parceria com um professor lá da Universidade Federal do Espírito Santo, né, um grande amigo meu, o Richard Leite, nós resolvemos escrever uma carta para a revista aqui, chamada Sports Science for Health, que fala justamente dessa ideia, de que talvez o que eu acabei de explicar para vocês, quem são os indivíduos que são mais acometidos pela doença severa, pela Covid-19 severa, e também pela fisiopatologia da doença, talvez esses fatores realmente reforçam a importância da atividade física regular. E aí eu vou tentar explicar para vocês e até convencê-los disso nesse momento. Então nós temos, e já vimos isso, né, que a atividade física pode prevenir as doenças crônicas. Então, obesidade, diabetes, hipertensão poderiam ser prevenidas pela atividade física, pelo exercício físico, e nesse caso, hoje talvez nós não teríamos esse mesmo número de pessoas sendo acometidos aí pela Covid severa, né, ou pela doença mais grave. E de qualquer forma, mesmo agora, a atividade física pode auxiliar esses indivíduos, né? Pode minimizar os efeitos, mesmo que eles já tenham desenvolvido a patologia. Ok? Então, essa reflexão que a gente procurou fazer nessa carta, e também a gente tem evidências na literatura para os idosos, que essa imunossenescência, né, a queda da imunidade decorrente da idade, também pode ser prevenida com atividade física. Então, esse grupo, essas duas populações aqui, portadores de doenças crônicas e idosos, não necessariamente precisam ter a doença severa, ter a Covid-19 na sua forma mais severa. E, de novo, a atividade física pode ajudar nisso. Aí vocês podem falar, poxa, mas olha o número de casos, né? Olha o número de pessoas que já morreram. Realmente, infelizmente, isso já aconteceu. Mas a gente sabe que a vacina ainda vai demorar um pouco. E a gente sabe também que é possível que vários países, inclusive no Brasil, nós tenhamos uma segunda onda. Então, realmente fica o recado para que as pessoas comecem a fazer atividade física se já não fazem, se ainda não fazem, e também para que elas continuem fazendo se já faziam antes da pandemia. Tá legal? E a gente tem também, além dessa questão das doenças crônicas, prevenção e tratamento de doenças crônicas, do efeito dos idosos aí na imunossenescência, o exercício físico atuando diretamente na imunidade. Então ele pode, se for uma pessoa saudável, sem risco nenhum, ele pode ainda fortalecer a imunidade desse indivíduo. Tá legal? E aí eu só trouxe para vocês aqui um exemplo, então, de como a atividade física pode melhorar a imunidade do indivíduo. Eu não vou me ater a todos os detalhes aqui, mas é um esquema bem interessante que mostra, por exemplo, uma relação direta entre atividade física e uma queda na carga viral. Então, o indivíduo pode ter um estágio 1 lá, que nós vimos anteriormente naquele quadro, menor, né, menos grave do que teria se fosse um indivíduo sedentário.
E, além disso, ele pode se beneficiar naqueles outros estágios, né? Por exemplo, estágio 2, estágio 3, porque ele tem uma resposta importante, por exemplo, no aumento no número de linfócitos, né? Os linfócitos são extremamente importantes para a resposta adaptativa do sistema imune, né? Quando a gente já conhece aquele patógeno, vírus, as bactérias, né, o nosso organismo já entende e passa a ter uma resposta mais específica. Então, a atividade física contribui para a resposta inata, que seria aqui nesse primeiro momento, e para a resposta adaptativa também, tá legal? Inclusive, eu vou diminuir, não só se eu tiver com o vírus, a gravidade da situação. Eu posso ter realmente um risco de infecção menor, e eu posso também, o que a gente vai ter que lidar daqui a pouco, com certeza, uma eficiência maior da vacina. Então, qualquer vacina que a gente imagine aí, que nós tenhamos disponíveis para qualquer patógeno, mas também para a Covid-19, quando ela estiver disponível, nós teremos aí a atividade física promovendo uma melhor eficácia, uma eficiência. Claro que os estudos vão mostrar isso especificamente para a Covid-19, mas para as outras patologias isso já é muito evidente. Tá? Então, realmente, mais um motivo e o efeito direto da atividade física na imunidade. E aí, para finalizar essa parte da Covid-19, pessoal, eu vou comentar com vocês do que a gente colocou ali como conclusão da nossa carta, quando a gente submeteu ali para a revista. Nós falamos que deveriam existir políticas públicas, né, para incentivar a atividade física. Nós já vimos que isso pode trazer, inclusive, um benefício econômico para os países, poderia até não gerar uma sobrecarga tão grande para os sistemas de saúde, e, de novo, indiretamente, gerar um efeito econômico, que nem sei se é o principal, né, provavelmente não, mas, de qualquer forma, nós teremos esse benefício indireto também na economia do país. Mas para que a gente tenha realmente uma resposta, ou se a nossa hipótese está correta de que a atividade física pode ser interessante para indivíduos com Covid-19 especificamente, a gente sugere que estudos sejam realizados e que avaliem a atividade física, ou os níveis de atividade física, com a gravidade da Covid-19. E até um estudo já foi publicado nesse sentido. Não sei se existem mais, mas pelo menos eu encontrei um que fala justamente do estilo de vida e vários fatores relacionados ao estilo de vida e a hospitalização por Covid-19. Então, o estudo usou aí, ou teve um número grande também de participantes, mais de 387 mil adultos, e ele comparou indivíduos hospitalizados que tinham atividade física suficiente com indivíduos inativos. E olha a diferença, pessoal. Um valor muito menor na hospitalização por Covid-19 em indivíduos com atividade física suficiente. Menos 40% a 50% quando comparado aos inativos. Então, é uma diferença extremamente grande, e esse fator aqui de forma independente de qualquer outro. E eles fizeram, como eu falei, então, uma relação também com outros fatores do estilo de vida. Dá uma olhada aqui, ó. Consumo alto de álcool versus consumo baixo de álcool, sendo que a queda foi de 25% para o consumo baixo de álcool. Fumante versus não fumante, menos 35% a 45% no não fumante. E sobrepeso versus peso normal, uma queda aí na hospitalização de 30% a 40% no peso normal. Notem que eu tenho aqui respostas interessantes, significativas para esses fatores de estilo de vida, mas a atividade física suficiente teve uma redução ainda maior na hospitalização por Covid-19. Tá? De novo, então, reforçando aquela hipótese que a gente colocou na carta, e acho que mais estudos devem vir aí nos próximos meses relacionados a isso. Ok? Bom, pessoal, essa era a parte que eu gostaria de ter convencido vocês. Espero que tenha atingido o objetivo. Já estou indo, então, para o final da palestra. E agora chegou a hora de falar, então, em termos quantitativos. O que é a recomendação para atividade diária? Quanto de atividade física eu preciso fazer por dia? Ou, na verdade, como os guidelines trazem, por semana? Então, aqui, justamente, então, eu tenho 150 minutos por semana, sendo o mínimo de atividade física
que eu preciso fazer por semana. Sendo que seria interessante eu fazer entre 150 e 250 minutos para prevenção de ganho de peso, para prevenção de massa corporal. E se eu estiver acima do peso e precisar reduzir a massa corporal, eu tenho que fazer acima de 250 minutos por semana. Tá? Essas são as recomendações atuais aí para atividade física. E, de novo, eu não estou falando só de ir para a academia, de fazer um esporte, de fazer um treinamento periodizado. Eu estou falando de qualquer atividade física diária. E ela não precisa ser também em alta intensidade. Ela pode ser feita em intensidade moderada. Isso já é suficiente. Tá? Até um parênteses que eu faço para vocês, quando a gente fala de imunidade, seria até mais interessante fazer intensidade moderada, talvez, porque quando eu faço exercício de alta intensidade, eu tenho uma queda na imunidade de forma aguda. E ela pode demorar até 24 horas para ser restabelecida. Então, imagine nessa situação da pandemia, se eu fizer uma atividade de alta intensidade e, porventura, eu estiver exposto ao vírus, talvez a infecção, né, o risco da infecção seja maior. Então, para evitar isso, eu faço na intensidade, eu posso fazer na intensidade moderada. Tá legal? Então, não é que eu sou contra, na verdade, eu sou adepto e gosto muito da atividade de alta intensidade, mas em muitos casos talvez seja mais interessante a moderada, e os guidelines dizem que isso já é suficiente. E aí, pessoal, eu só fiz uma relação aqui de como a gente poderia dividir essa atividade física ao longo do nosso dia e fazer um paralelo com o nosso comportamento sedentário. Então, por exemplo, eu tenho aqui o dia da semana, vamos imaginar que eu estou aqui durante a pandemia fazendo home office, né? Então eu estou trabalhando 8 horas por dia sem ter parada nenhuma para realizar atividade física. E, obviamente, poderia dizer que eu vou sair para almoçar daqui do escritório, ir para a cozinha, mas, enfim, qual a quantidade de passos que eu vou realizar? Quase nenhuma. Então eu vou generalizar aqui dizendo que eu não estou fazendo nenhuma atividade física das 8 às 18 horas. Depois disso, aí eu vou fazer exercício físico. Em 3 dias na semana, eu já estou dentro da recomendação. Então, eu tenho exercício físico, na segunda-feira, 1 hora, na quarta-feira, 1 hora, e na quinta-feira, 30 minutos. Então, 60 mais 60, 120, 150 minutos, estou dentro do mínimo. Será que já é suficiente? Será que eu posso manter realmente esse comportamento sedentário durante o restante do meu dia? E ainda, se eu for para pensar, eu já cumpri meu objetivo, então eu tenho sábado para assistir uma maratona de série, eu posso também assistir no domingo lives musicais, né, que está na moda hoje em dia, e à tarde até assistir um futebol. O futebol está voltando hoje, mas, de qualquer forma, aí a gente tem muita reprise, né, e talvez sejam mais interessantes do que alguns jogos que têm sido mostrados ao vivo. Uma coisa, ou só uma dica, né, fazendo também aqui uma proposta para as emissoras, seria mostrar uma reprise em específico. Já mostraram até o 7-1 da Alemanha contra o Brasil. Mas eu não vi ainda o pessoal mostrando a Taça Rio de 51, né, onde o Palmeiras foi campeão mundial, mas as pessoas ainda dizem que não aconteceu. Então, existem vídeos e as emissoras podiam mostrar essa reprise também. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, vocês notam que nesse esquema aqui, eu fiquei muito tempo num comportamento sedentário. Eu cumpri os 150 minutos. Mas estudos dizem que talvez isso não seja, ou essa proposta aqui não seja a melhor. E que eu deveria ter intervalos, eu deveria ter quebras no meu comportamento sedentário ao longo do dia, durante a semana e, obviamente, também no final de semana. Estudos mostram, por exemplo, que pessoas com menos intervalos ao longo do dia, isso avaliando o mesmo, seria a ideia do mesmo nível de atividade física, então pessoas com o mesmo nível de atividade física, mas que fazem menos intervalos ao longo do dia, têm uma circunferência de cintura maior do que aquelas que fazem mais intervalos ao longo do dia. Essa diferença pode chegar a 6 centímetros, por exemplo. Tá? E aqui também um outro gráfico que mostra a mesma ideia. Então, indivíduos na mesma
que têm o mesmo gasto energético ao longo do dia, ao longo da semana, mas que fazem intervalos diferentes, né, no seu dia, ou fazem atividade física durante o seu dia. Tem quebras naquele comportamento sedentário. Notem que, obviamente, para aqueles mais sedentários, as quebras são mais importantes do que para aqueles mais treinados, ou aqueles que gastam mais energia ao longo do dia. De qualquer maneira, ainda assim parece existir uma diferença. Então, o resumo aqui, pessoal, é que a gente precisa cumprir aquela meta, aquela recomendação de minutos por semana, mas, além disso, nós precisamos de intervalos ao longo do nosso dia, tá? Então, a mensagem final do nosso amigo, do Albert Einstein, não foi por isso que ele, não era de sedentarismo que ele estava falando, com certeza, mas serve para o momento. Então, a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso se manter em movimento. Ok? Quem quiser entrar em contato, né, meu e-mail já estava anteriormente, mas fica à vontade para anotar. Só para comentar, né, a linha de pesquisa do laboratório, então, fisiologia cardiovascular e inatividade física, essa é a nossa principal linha de pesquisa do laboratório, então, de fisiologia cardiometabólica. E aqui eu estou colocando, né, só fazendo uma menção, agradecimento também a todos, não trouxe dados do laboratório especificamente, mas interessante falar e agradecer todo o pessoal, todos os alunos, então alunos de pós-graduação, graduação e também egressos, que estão matriculados ou que pelo menos participam também dos nossos grupos de estudo e que um dia também já contribuíram aí com a nossa linha de pesquisa, tá certo? E por fim, sei que eu já falei demais, né, já a organização deve estar brava comigo, mas fazer uma propaganda do segundo simpósio catarinense de fisiologia cardiovascular, que nós estamos organizando. Então, eu, em conjunto com a professora Renata, que também é coordenadora lá do LAFIC, estamos organizando esse evento, então, do dia 25, nos dias 25 e 26 de setembro. Então, vai ser um evento virtual, através também do Google Meet, com palestras nacionais e também internacionais, com simpósios ou mini simpósios com apresentação de estudantes, né? Essas apresentações vão ser selecionadas a partir de resumos que vão ser submetidos do dia 1º ao dia 31 de agosto. As inscrições são gratuitas, limitadas a 250 pessoas, do dia 1º de agosto até o dia do evento. E aqui tem as informações, né, de contato e também de inscrições. O site ainda não está pronto, tá? Mas a partir do dia 1º vai estar pronto para vocês fazer as inscrições. Era isso, obrigado e desculpa pelo excesso de fala. Muito bom, Guilherme. Parabéns pela apresentação. A gente desculpa pelo tempo da fala, mas não pela fake news em relação ao Palmeiras. Aí, esse tempo de fake news não pode brincar com isso não, hein? Cuidado. Então, vamos agradecer ao professor Guilherme aí pela apresentação. Muito legal, muito bem didático, muito bem colocado. Foi realmente muito interessante. Aí eu passo a palavra agora para o professor Wagner, que vai fazer a mediação aí das perguntas, que eu já vi que tem bastante aí no chat. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos aqui que estão acompanhando a apresentação do professor Guilherme. Excelente apresentação. Ótima menção ao Palmeiras campeão mundial, né? Isso tem que ser lembrado, não é fake news. Eu vou passar, então, agora a palavra, né, àqueles que desejam fazer a pergunta diretamente ao professor Guilherme, tá? Pode abrir o microfone e também pode abrir o vídeo nesse momento, tá? A primeira pessoa que está inscrita para fazer a pergunta é a Mirela Pires. Mirela, você desejaria fazer a pergunta diretamente ao professor Guilherme? Ela pediu para ler aqui. Então, tá. Visto que o ser humano tem mais preposições à atividade física, o que achas que é um fator determinante para que haja o sedentarismo, fora do fato da melhora de vida com o passar do tempo? Acredita que haja predominância do gênero para a maior prática de exercícios ou sedentarismo? Digo isso pois há muito tempo os esportes eram feitos apenas por homens, e muitas meninas eram proibidas de prática de atividades como futebol, etc. Pô, pergunta difícil, hein? Começamos bem aí. Difícil, realmente difícil, de bate pronto, né?
responder isso de forma categórica. Eu acredito que realmente as facilidades da nossa vida atual, né, da vida moderna, contribuem para o sedentarismo. E o que isso alguns estudos mostram, e a gente pode notar no dia a dia, parece que funciona mais ou menos num ciclo. Se você faz menos atividade física, menos vontade você tem de fazer. E se você faz mais atividade física, parece que o seu corpo entra em um eixo que pede para você fazer atividade física, né? Isso acontece de maneira muito efetiva. Mas eu acredito também que tem uma questão importante de motivação. Então, você precisa, por exemplo, como eu citei lá, os caçadores-coletores, eles não sabiam que era interessante para a saúde deles fazer atividade física, mas eles precisavam fazer aquilo. Então, eles tinham uma motivação muito grande para ter aquele comportamento ativo. E hoje nós não temos isso. Um pouco por falta, talvez, de conhecimento, estou trazendo para você aqui várias informações sobre a importância da atividade física, mas a gente não se lembra disso no dia a dia, né? Então, acaba gerando uma resposta, talvez, de desmotivação. E muitas atividades físicas, ou muitos exercícios propostos, realmente são muito chatos. E acaba desmotivando as pessoas. Você tem que entender, de novo, por que você está fazendo aquela atividade. Até por isso, eu sou adepto da ideia de que não existe uma melhor forma de fazer atividade física ou exercício físico. Existe aquela que você goste mais, aquela que você se sinta melhor, tá? Então, isso pensando de uma forma geral. E com relação à questão do gênero, realmente é cultural. Eu acho que tanto homens quanto mulheres, isso os atletas mostram para nós, são capazes de ter um efeito muito grande, né, ou respostas muito grandes ao exercício físico. Claro que em diferentes magnitudes, por exemplo, o homem tem uma tendência muito maior de ter aumento de massa muscular, mas no final das contas, em termos de desempenho relativo, de performance, ambos têm as mesmas condições. Mas é uma questão cultural e que eu acredito que esteja mudando, né? E quem sabe, cada vez mais as mulheres possam fazer exercício físico e atividade física também no seu dia a dia. Obrigado, Guilherme. Obrigado também à Mirella, que fez a pergunta. Temos a pergunta também agora da Júlia Castelli, ela pediu para que eu leia, tá? Você mencionou a capa da Veja, né, sugerindo a administração via oral da irisina. Existe algum trabalho que testou isso? Algum resultado positivo? Sim, ali até na revista, lá em 2012, eles citavam alguns resultados positivos, mas em estudos pré-clínicos. Então, estudos com modelos animais que fizeram essa avaliação com a administração de irisina. Mas eu não vi nada relacionado a humanos, né? Eles já estavam até, justamente, vejam a capa da revista, falando que seria academia em gotas, sendo que a gente estava falando de um hormônio extremamente novo e que os efeitos ainda estavam sendo testados. Tá? Então, eu não vi nada relacionado a humanos, efeitos em humanos da administração de irisina. Mas, de novo, eu nem gosto de pensar nisso. Eu gosto de imaginar que nós produzimos irisina em quantidade suficiente, se nós realizarmos atividade física também suficiente, e nós não precisaríamos nem de um fármaco relacionado a isso. Óbvio que ele pode ser efetivo para alguém que tem uma patologia, até pode, mas aí a gente vai ter que descobrir o custo-benefício disso, talvez mais adiante. E se tiver também, faz tempo que eu não leio sobre, tá? Então pode ser que tenha algo mais novo que eu não tive acesso. Perfeito. A Júlia ainda faz uma outra menção aqui, durante a sua fala, uma única sessão de exercício na vida. Eu acho que quando você estava descrevendo que uma única sessão poderia trazer benefícios, eu acho que, não sei se você vai lembrar do momento que você mencionou isso. Sim. Não, mas o que é sobre o único exercício, uma única sessão? E o que ela pergunta? Exercício na vida, né? Que você estava no slide apresentando e você mencionou que uma única sessão Sim. Poderia trazer benefícios, né? Ela pergunta, uma única na vida toda? Não. Isso foi talvez importante ela ter mencionado.
E é óbvio que você tem um efeito ali a curto prazo, né? Então, no final das contas, esse efeito vai durar alguns dias. Para você manter esse efeito, você precisa continuar fazendo outras sessões, né? Você precisa ter sessões subsequentes para manter aquele mesmo efeito. Mas talvez ali, pensando naquela resposta cardiovascular, você consegue ter uma manutenção por pelo menos 24 a 48 horas de benefício. E depois você deveria fazer uma nova sessão para não perder esse efeito. Mas realmente na minha fala eu não comentei sobre isso e a dúvida acabou sendo surgindo nesse sentido, né? Peço até desculpa. Ótimo. Obrigado, Júlia. Temos uma pergunta aqui do Júnior, ele não mencionou se ele gostaria de que eu lesse a pergunta, ele quiser falar também, está aberto para a plateia. Não sei se ele está, então vou fazer. Mas o exercício físico pode deprimir o sistema imunológico, a depender da intensidade, é uma afirmação, tá? Acho que tem que especificar melhor o tipo e intensidade do exercício que pode trazer um ganho na defesa. Tá. Realmente eu coloquei depois, né, que a atividade física moderada é aquela que vai promover uma resposta mais interessante para o sistema imune. Isso pensando em curto prazo. Por quê? Porque você tem, por exemplo, aumento no número de linfócitos, você também tem uma resposta inata mais interessante com atividade física moderada, e você não tem, o que ele citou muito bem, o malefício, entre aspas, de uma atividade física de alta intensidade, né, ou de uma sessão de exercício de alta intensidade, que poderia se chamar de imunossupressão ou imunodepressão, né? A literatura ela acaba, às vezes, usando nomenclatura diferente, mas é uma queda na imunidade momentânea. Então, a atividade física de alta intensidade realmente tem essa resposta e não seria tão interessante nesse sentido, principalmente durante a pandemia. Agora, se for uma situação normal, você não pode, por exemplo, pensar num atleta treinando somente de forma moderada. Mesmo que seja um atleta amador, um indivíduo muito ativo, ele vai em algum momento fazer atividade física de alta intensidade. Isso não é ruim. Ele só tem que ter em mente que, naquele período agudo de 24 horas, é melhor que ele se cuide mais, porque ele está mais sujeito a alguma infecção, principalmente de trato respiratório. Então, é mais nesse sentido. E com relação à modalidade, não tem nada muito claro na literatura. Se você for olhar, claro, assim, exercícios aeróbios trazem um efeito melhor na imunidade. Você vai encontrar isso. Mas, na minha visão, é porque você tem muito mais estudos com exercício aeróbio do que com exercício resistido. Então, tem estudos também com exercício resistido que mostram efeitos benéficos. Então, até hoje, se eu for resumir essa ideia, eu diria que exercícios moderados, mas a modalidade não vai influenciar de forma tão preponderante. Muito bom, obrigado, Guilherme, obrigado, Júnior, tá? Temos aqui duas perguntas, tá? A primeira da Gisele, depois da Fabiana, que você acabou respondendo, tá? Mas eu vou fazer, talvez você queira fazer algum comentário extra, tá? A Gisele pergunta, quantas sessões de exercício por semana seria o ideal para melhorar o sistema imunológico? Tem que ser diário? Eu acho que você comentou na sua palestra, se quiser fazer algum outro comentário. É muito, muito relativo, né? Depende muito do público que a gente está falando. Então, aquela ideia, né, que fala de individualização do treinamento, ela é fundamental. Mas se eu for generalizar, eu diria que o mínimo, né, que são 150 minutos por semana, já são suficientes para gerar várias respostas benéficas, sejam elas metabólicas, cardiovasculares ou imune. Então, eu poderia dividir 5 sessões de 30 minutos por semana, eu poderia ter 3 sessões de 45 minutos, 50 minutos aí, para também atingir esses benefícios. Então, é o que os estudos têm mostrado realmente a manutenção aí mínima de 150 minutos como o importante para você ter efeitos benéficos em diferentes sistemas, incluindo o sistema imune.
Obrigado, Guilherme. A Gisele também agradecemos. A Fabiana também faz a mesmo tipo de pergunta, né, da pergunta anterior da Gisele, tá? Temos a pergunta da Liana Oliveira, tá? Ela pediu para que eu lesse, tá? Ela leu recentemente sobre estudos da Unicamp mencionando a respeito de inflamação no tecido adiposo, tá? Segundo essa hipótese, o mesmo atuaria diferentemente na adipocina pró-inflamatória ou teria um outro mecanismo de ação? Não sei se eu entendi. Ela fala da inflamação no tecido adiposo. Menciona a respeito da inflamação no tecido adiposo. Ela Certo. só fala um estudo da Unicamp falando sobre isso, né? E segundo essa hipótese, o mesmo atuaria diretamente na adipocina pró-inflamatória ou teria um outro mecanismo de ação? Tá, eu não sei se ela está falando referente à Covid, ela não cita nada da questão da Covid-19. Não chegou a falar. Bom, de qualquer, assim, de maneira geral, como eu mostrei ali na apresentação, quando você aumenta esse adiposo visceral, tá, ela está falando que é com relação à Covid, sim, tá. Então, de uma maneira geral, você tem uma inflamação crônica decorrente do excesso de tecido adiposo, principalmente tecido adiposo visceral. E o que eu acabei não citando, mas realmente é um estudo da Unicamp que fez com células, né, adiposas, mostraram que talvez o tecido adiposo seja um reservatório para o vírus. Então, ele vai infectar o tecido adiposo através dos mesmos receptores lá de enzima conversora de angiotensina 2, e a partir daí ele começa a se espalhar. Então, eu diria que é uma hipótese ainda, mas imaginando essa resposta fisiológica, nós temos duas situações. Uma delas é, aumentando a carga viral, eu posso ter uma inflamação, né, uma infecção de diferentes tecidos, e eu posso ter justamente, que é também a hipótese dos pesquisadores, uma inflamação maior ainda no tecido adiposo. Então, aquela inflamação crônica que já iria acontecer, que já estava acontecendo antes da infecção pelo Covid-19, deve ser exacerbada. Porque tem alguns estudos, por exemplo, que compararam níveis de interleucina 6 em pacientes obesos com Covid-19 e pacientes não obesos. E parece que a interleucina 6 está muito maior, ou pelo menos significativamente maior, nos indivíduos obesos. Então, uma citocina aí, nesse caso, pró-inflamatória, e que pode ter uma relação justamente com uma resposta aí à infecção do tecido adiposo pela Covid-19, ou na verdade, pelo vírus, né, pelo SARS-CoV-2, que gera as respostas da Covid-19. Legal, obrigado, Guilherme, obrigado, Liana, também, tá? A Mai fez uma pergunta, ela não deixou nenhum recado aqui, se ela quiser comentar, falar, eu vou ler, então. Em um viés evolutivo, a tendência sedentária seria algo a se tornar menos prejudicial ou normal em uma longa escala de tempo? Também é difícil responder, mas eu imagino, assim, o que nós temos hoje é que é prejudicial, né? Pode ser que lá na frente nós tenhamos alguma alteração, né? Nós tenhamos alguma adaptação para que o sedentarismo, a falta de atividade física, não se torne algo tão ruim. Mas se eu pensar em qualidade de vida hoje, expectativa de vida, com certeza o sedentarismo é muito ruim, né? Ao longo da nossa evolução até hoje, nós aparentemente fomos aí feitos, entre aspas, para nos mexer, né? Para nos mover. E a vida moderna não está deixando essa situação natural acontecer, e nós estamos vendo aí grandes consequências em função disso. Mas é difícil, né? Uma pergunta até filosófica, eu diria, mas acho que é por aí. Obrigado, Guilherme. Você já até comentou aqui o comentário da Júlia Maria, né, da Seleção Natural. Temos também a pergunta do João Gomes. Eu vou ler, então.
Gostaria de perguntar sobre as mudanças fisiológicas que ocorrem com a relação de ficar sentado. No caso, muito tempo sentado. Tá. E aí ele diz quais são. Não tem o contexto, mas seriam as alterações fisiológicas, as mudanças, né, que ocorreriam de ficar sentado, muito tempo sentado. Talvez um sedentarismo, alguma coisa nesse sentido. Não, aí né? entra naquela última parte, né, que justamente tem estudos mostrando que talvez tão importante quanto atingir os números ali de atividade física semanais seria você se mover ao longo do dia. Então, você ter quebras ao longo do dia para você ter um equilíbrio do organismo. O que eu posso citar? Alterações metabólicas já foram demonstradas, então quanto mais intervalos você faz ao longo do dia, parece que o seu metabolismo se beneficia disso. E indo mais para a nossa área de pesquisa, né, para o nosso laboratório, e também do laboratório lá onde eu fiz o pós-doutorado, eles estão trabalhando muito com essa ideia de quebras ao longo do dia, né? Então, justamente você interromper, por exemplo, um dia de trabalho, de hora em hora, de 30 em 30 minutos, e avaliar as respostas cardiovasculares. O que eu posso dizer é que o fluxo sanguíneo cerebral melhora se você fizer esses intervalos. Você tem um efeito na pressão arterial, então a tendência da pressão arterial ao longo do dia é aumentar. E quanto mais tempo sentado, maior essa resposta. E quando você faz um intervalo, aparentemente, você não aumenta tanto a pressão arterial. Além disso, você tem, talvez, um efeito aí em humor, né? Tem alguns dados mostrando, então você se sente melhor e você talvez se sinta até mais disposto para o próprio trabalho. Então, eu diria que você tem efeitos interessantes a médio e longo prazo e efeitos no próprio dia, para a eficiência do seu trabalho, né, efeitos mentais interessantes se você fizer intervalos pelo menos de hora em hora ou a cada 30 minutos. No meu entendimento, fazer a cada 30 minutos é ruim porque você vai estar no meio de alguma coisa, né? Eu acho que de hora em hora fica um pouco mais viável, mas esse seria o recomendado. Obrigado. Ao João também. Temos vários comentários, agradecimentos aqui. Temos um comentário do professor Adair também, tá? Eu vou ler para você. O professor Adair está presente, quer fazer? Olá, Guilherme, tudo bem? Fala, Adair, tudo bem e você? Tudo bem, cara. Parabéns aí pela palestra, muito boa. Obrigado. Na verdade, eu fiz ali uma pegadinha, né, só pra gente descontrair. Mas eu fiquei muito feliz com a tua fala, cara, que eu acho que eu tô bem ali no final das contas, ali nas porcentagens, né? Por exemplo, o consumo de álcool moderado de 20% a 30%, não fumar de 30% a 45%. Somando aquilo ali vai dar uns 60%, claro, se a alta é 30, diminui 30, dá 30, o outro lá na atividade, então tá zero, então eu tô bem aí, né? Tá tranquilo. Tô bem, né? Mas meu comentário para ti é o seguinte, ô Guilherme, qual seria a estratégia, tu como educador físico, como conhecedor dos benefícios da prática de atividade física, né? Qual seria a estratégia para aumentar, né, o número de adeptos, né, para essa prática, né? Já que você mostrou que, teoricamente, a atividade, de uma forma constante, ela sempre fez parte do homem, né? E que essa mudança ocorrida em função da industrialização, ela fez com que houvesse um novo perfil, né? E que a gente está tendo esses dados assim, inclusive eu me incluo nisso, mas tu, assim, você imagina, assim, que poderia existir alguma estratégia, além dessa de você chegar e mostrar dados, 30%, 40% e tal, que para a gente que entende esses dados, e para qualquer um, acha isso fantástico, mas por que não existe uma adesão maior, né? Você até comentou que as pessoas devem procurar atividade que lhe dão prazer, né? Ou seja, Sim. se gosta de caminhar, vai caminhar. Se gosta de ir para um boteco, eu percebo que esse do boteco, com os amigos, fazer vai a pé, pelo menos, né? vai, entendeu? Tipo assim, na tua percepção,
Você teria alguma estratégia, alguma coisa assim? Eu acho assim, Adair, obrigado pelas palavras e pela pergunta. Faltam estudos que realmente se debrucem para responder isso. E não é só relacionado ao sedentarismo, é com relação a uma alimentação saudável, é com relação, talvez, à questão de sono, de horas de sono, e várias outras coisas que o estilo de vida moderno mudaram, e a gente acha que é o normal, né? O tal do nosso antigo normal já não era normal, né? Entre aspas. Então, eu vou, assim, se eu for pegar a minha experiência, eu sou professor de educação física, desde sempre estudei o exercício, a importância do exercício, e eu tenho preguiça de fazer atividade física. Não dá para falar que você não tem. Só que é justamente quando você imagina os benefícios que você vai ter. Você sabe que você quer viver mais. O Gustavo, por exemplo, fala que quer viver até os 100 anos. Ele tem na cabeça dele que se ele fizer atividade física, exercício físico, ele tem maiores chances. Então, expectativa de vida, quando eu falo, poxa, eu quero viver mais, então é um motivo para eu me mexer. Se eu pensar em qualidade de vida, até eu acabei não falando durante a palestra, mas foi muito interessante na reunião do CUM, o reitor, acho que foi na sexta-feira, né, que chegou um momento da tarde e ele falou, eu preciso de 3 minutos de intervalo, porque minhas costas estão me matando, né? E aí me chamou a atenção que, obviamente, ele não pensou nisso, era só porque ele estava sentindo dor, que é justamente o que você trabalha, mas se eu pensar que eu vou sentir dor em algum momento, se eu ficar 8 horas por dia sentado, já é uma motivação. Mas eu preciso saber disso antes, né? Talvez o reitor aí, há um tempo atrás, não soubesse disso, hoje ele lembra, pela dor, inclusive, que ele tem que fazer atividade física ou uma quebra desse momento sedentário com atividade física. Então, de novo, é sempre alguma motivação. Pode ser a dor, pode ser a ideia de prevenção, mas você tem que estar ciente dos benefícios que você vai ter. E depois, de novo, quando você entra num ciclo e numa rotina de atividade física, parece que fica mais fácil. Então, quando você se acostuma com as quebras ao longo do seu dia de trabalho, quando você se acostuma a ir pedalar, ir para o boteco a pé ao invés de carro, o que quer que seja, você acaba tendo aí o seu organismo jogando a seu favor. E sempre buscando essa resposta e até, entre aspas, pedindo para você. Acho que quem faz exercício sabe disso. E o seu organismo pede para você fazer atividade física. Então, acho que é mais nesse sentido. Só que as pessoas, obviamente, estão acomodadas. E é muito bom estar acomodado com tecnologia, né? Então, aí tem a outra motivação também, né? Que é mais de curto prazo. Quando você pensa na motivação de curto prazo, talvez você faça menos atividade física. Ok, obrigado. Obrigado, a professora Daíra, professor Guilherme. Temos a pergunta do Josimar Carlos. Eu não sei se ele quer fazer a pergunta. Vou fazer a leitura, então. Tem 2 perguntas, tá? Tá. Eu vou ler a primeira, depois a segunda, tá? Você mostrou um belo estudo do Brain Behavior and Immunity, no qual revela que existe uma relação de queda nas hospitalizações por Covid para indivíduos ativos. Mas gostaria de saber se já há algum estudo epidemiológico que revela uma possível associação entre atividade física e resposta ao coronavírus. Por exemplo, capitais com índices maiores de atividade física apresentam menores índices de internações. Tá, não vi nenhum estudo ainda, realmente o único que eu encontrei avaliando um estudo mais robusto, digamos, que tem avaliado a Covid-19 e níveis de atividade física foi esse que eu mostrei, mas eu acho até mais interessante o que eles fizeram do que se nós fôssemos avaliar simplesmente as capitais mais ativas com aquelas menos ativas, porque aí você está fazendo uma relação indireta. Nesse caso, ele avaliou daquele grande número de pessoas, né, acho que, se não me engano, quase 400 mil pessoas, entre homens e mulheres, que estavam realmente com a patologia. De novo, se você for olhar a capital e índice, você não sabe
quantas daquelas pessoas realmente foram infectadas, né? Enfim, então acho que o desenho experimental dele foi muito bom e ele fez correções, né? Obviamente não entrei nos detalhes do estudo, mas ele fez correção por idade, né? Modelos de correção por massa corporal, por outros fatores de estilo de vida. Então, por isso que eu disse que talvez de forma independente eles conseguiram chegar à conclusão que atividade física suficiente acaba gerando um menor percentual aí de hospitalização comparado aos indivíduos que são totalmente inativos, né? Então, acho que esse estudo foi bem desenhado nesse contexto. Mas, de novo, eu tenho certeza que em breve sairão novos estudos aí relacionados ao tema e que possam até dizer para nós, talvez, os efeitos de um período de treinamento daqui a pouco e a prevenção da doença grave de Covid-19, uma vez que, de novo, nós vamos ter, provavelmente, ou infelizmente, né, outras ondas aí em diferentes países. Obrigado. Tem mais aqui. A segunda pergunta que ele faz também tem essa relação, tá? Entre os indivíduos já internados, há uma correlação na recuperação e se há alguma especificidade dessa melhor resposta adaptativa do sistema imune? Ele até coloca aqui, considerando casos moderados a severos. Eu também não li nada sobre. Inclusive, esse é um tema de um projeto que não sei se vai ser possível fazer, mas é a nossa ideia, nós até submetemos ali para a FAPESC, tentando identificar quais seriam, né, os desfechos cardiovasculares para os indivíduos infectados, comparando justamente indivíduos mais ativos e menos ativos, e indivíduos que tenham ali uma doença mais grave ou menos grave, né? Então, esses efeitos aí seriam extremamente interessantes, ou um desenho experimental nesse sentido seria extremamente interessante, e acho que a ideia é muito parecida com o que a gente pretende desenvolver, mas vamos ver se vai ser possível. Mas, se você perguntar, a minha hipótese é que sim, que você vai ter benefícios, o indivíduo mais ativo provavelmente vai ter menores sequelas, entre aspas, aí, da Covid-19. A gente sabe que pode, inclusive, né, ainda é muito recente, mas podem ter algumas sequelas em diferentes sistemas e talvez maiores níveis de atividade física possam prevenir isso. E até mesmo fazer atividade física, começar um programa de exercício físico, de atividade física, depois da infecção, né, poderia ser interessante também. Claro que de leve a moderada intensidade, acho que poderia ser algo que poderia ser testado, mas não li nada sobre. Obrigado, então, Josimar, tá? Temos a pergunta da Letícia Bonato, se ela quiser se manifestar, vou fazer a leitura. Ela falou que era para ler aqui. Tarefas realizadas no cotidiano e de maneira condensada ao longo do dia, como varrer a casa, lavar a louça, tirar o pó, podem ser consideradas atividades físicas de baixa intensidade? Teria algum impacto expressivo na imunidade? E ela agradece e parabeniza pela palestra. Obrigado, primeiramente, estou rindo não pela pergunta, a pergunta é muito boa, mas a resposta é que acho que é relativo, depende da atividade física e de quem faz, e por isso a minha risada aqui, porque minha esposa, quando vai fazer atividade física em casa relacionada a atividades domésticas, ela realmente coloca intensidade na coisa, então ela gasta energia. Pode ser feita por uma outra pessoa com gasto muito menor. Além disso, você tem outros fatores de tempo, de duração, né? Eu, por exemplo, ia demorar o dobro do tempo para fazer o que minha esposa faz em 1 hora. Então, quando ela vai fazer, sei lá, lavar uma louça, ela lava em 10 minutos. Quando eu vou lavar, eu lavo em 50. E aí, isso também interfere no gasto energético, né? Fazendo aí dando um exemplo bem bobo, mas de qualquer forma você tem respostas diferentes para diferentes pessoas, né? E também para aquela atividade específica, né? Também você pensar na casa, você tem atividades que gastam mais atividades ou menos atividade. O fato é,
você pode contar e deve fazer atividades em casa, né, para gastar energia. Então, não é tão ruim assim você fazer uma faxina pensando na sua saúde e qualidade de vida. Você tem até uma economia, no final das contas, se você não contratar aí alguém para fazer, mas também você tem benefícios relacionados à contração muscular e tudo que a gente falou, discutiu na palestra. Tem algum impacto expressivo na imunidade? Ela completa aqui na pergunta. Sim, desculpa, essa parte eu acabei não falando. No final das contas, a gente pode imaginar, se a gente está fazendo atividade física, a gente está contabilizando para aqueles 150 minutos. Se eu atingir 150 minutos contando essa atividade física em casa, seja para limpar alguma coisa, seja para qualquer outra situação aqui, eu vou ter uma resposta interessante. É óbvio que eu, como professor de educação física, também sugiro e recomendo que faça o exercício físico, né, atividade física sistematizada, mas você vai ter ainda mais benefícios. Então, somando o exercício físico com a atividade física em casa, você vai ter uma resposta interessante, de novo, em vários sistemas, incluindo o sistema imunológico. Então, de novo, é interessante, não é porque estamos na pandemia, que estamos em casa, que nós não vamos fazer atividade física. Podemos e devemos fazer. Obrigado, Letícia. Temos a pergunta da professora Renata Lataro, tá? Ela pediu para que eu faça a leitura. Sobre a realização de atividade a cada hora durante o trabalho, qual atividade física deveria ser realizada neste intervalo? Boa pergunta, Renata. O que os estudos mostram, muito com maior frequência, né, o maior número de estudos, com o exercício aeróbio. Então, uma caminhada, por exemplo, já seria aparentemente suficiente. E essa caminhada não precisa ser muito longa, né? Você pode fazer, por exemplo, alguns estudos mostram 2 minutos caminhando, intensidade leve, moderada, e você já poderia voltar para o seu trabalho. E, no final das contas, pelo menos aqueles efeitos cardiovasculares que eu citei anteriormente, você conseguiria. Então, não aumentar tanto a pressão arterial, você também poderia ter maior fluxo sanguíneo cerebral, então, isso já seria interessante. Mas, de novo, eu acho que você pode fazer o que você se sentir mais à vontade. Se você gosta